Então, beleza, pessoal? Tranquilo? Dando uma olhadinha aqui na nossa agenda, nós tínhamos a aula 5, que era para ter sido realizada dia 28/5, a aula 6, que era 4/6. Então, hoje nós estamos no dia 10 de junho, 10 de junho. Então, meio que nós estamos com essas duas aulas meio que atrasadas, né? Então, essa semana vai ser a semana matadora para a gente fazer os módulos 7, 8 e 9 e estar no horário, tá? Então, hoje, como a gente tinha combinado já, a gente vai iniciar aqui no módulo 7. O módulo 7 do CCNA Academy, então, veja, o módulo 1, 2, 3 e 4 fez parte da nossa primeira extensão. O módulo 5, 6, 7, 8, 9 faz parte da nossa segunda extensão. Nós temos vários projetos de extensão, tá? Então, com 7, 8 e 9, a gente fecha o segundo projeto de extensão. Junto disso, olha só, no módulo 1, 2, 3 e 4, eu vou pedir para vocês urgentemente que já fechem as aulas, que façam essa prova aqui para eu poder fechar a nota da primeira extensão, tá? Que foi o que eu pedi lá no WhatsApp, né? No nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, hoje, como eu tinha dito antes, a gente vai entrar aqui no módulo 7. O módulo 7, a grosso modo, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui, então, olha, conceitos do DHCP, como configurar um servidor DHCP no Cisco IOS, né? E como é que a gente configura um cliente DHCP. Então, a gente vai ver as ideias gerais, como é que funciona o serviço, como é que a gente configura, e é isso aí, tá? Por que a gente configura isso aí no switch? Normalmente na secretaria, a gente não configura no equipamento. A gente tem um servidor de AD, o AD cuida da autenticação, cuida da entrega do IP e cuida do DNS, lembra? Então, a gente tem DNS, DHCP e AD junto, mas não necessariamente ele precisa estar junto, tá? Em algumas unidades, eu já estou separando o DHCP do DNS, por quê? Porque quando o computador liga, ele precisa receber o IP para começar a comunicar. Isso é mais do que um serviço de rede, é um serviço de infraestrutura. Então, você consegue acessar o Google pelo 888, pelo IP, sem usar o DNS. Mas para você acessar, precisa do IP primeiro para receber. Então, por isso que em algumas infraestruturas que a gente já está fazendo, eu já estou tirando o DHCP lá do serviço. Principalmente os que têm os microtik, onde a gente está colocando os microtik, porque o microtik por interface gráfica, ele é tão ou mais fácil que o Windows para mexer nos pools, entende? Então, os que são microtik eu já estou tirando. O resto ainda estou deixando o Microsoft, porque é o que vocês sabem fazer, reserva, os pools, vocês conseguem enxergar. Então, por essa questão, a gente ainda está deixando, tá? Mas, basicamente, é isso. Então, a gente está aqui no módulo 7, e vamos falar, então, sobre o aspecto cliente-servidor do DHCP. Então, basicamente, o serviço de DHCP, ele responde por mensagem. Então, o cliente solicita, opa, eu preciso... O que um cliente DHCP não tem? Então, vamos partir de uma premissa que é o seguinte, ó. Antes de a gente começar essa configuração, o que motiva o uso do DHCP? Vamos lá. Então, eu tenho duas questões de configuração de IP, tá? Vamos lá. Opa, deixa eu achar ele aqui, peraí. Pronto. Pronto, tá aqui, ó. Então, da configuração de IP, eu tenho duas questões principais, ó. IP. Eu posso entregar ele manualmente, ou eu posso entregar ele de forma dinâmica. Beleza? Se for manualmente, é o estático. O que é o estático? Você chega lá no equipamento, bota um IP, a máscara, o gateway, o DNS, você faz tudo na mão. Qual que é o problema dele? Qual que é o problema de você fazer isso aí de forma estática? Ele fica fixo. Aquele IP fica fixo naquela máquina. Você não tem a possibilidade de trocar. Isso aí é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você sabe que aquele IP está naquela máquina sempre. Então, aquele IP daquela máquina, aquele IP do outro, você já sabe quais os IPs das máquinas dentro da tua infraestrutura. Então, é muito fácil. Quem que usa essa abordagem aí aqui no estado, vou entregar, hein? Quem usa é o Hospital de Rondonópolis. O menino lá, ele fez tudo, configurou tudo fixo. Isso aí é bom? Para ele, talvez é bom, porque para a manutenção dele, como ele é sozinho, está liberando. Mas isso é ruim demais para a infraestrutura.
qualquer modificação de qualquer aspecto que você precisar na infraestrutura, você vai ter que correr todo o teu parque para alterar. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque a configuração é estática da máquina. Então, você tem que ir máquina a máquina para alterar, caso qualquer uma das coisas precise ser alterada. Você entende que é complicado isso? Você não tem a dinamicidade. Ah, professor, mas olha, eu queria que aquela máquina sempre recebesse aquele IP. Existe técnica para você entregar de forma dinâmica e meio que fixar o IP nas máquinas. Bom, o fixar de verdade mesmo, você pode fazer uma reserva. Por exemplo, eu quero que aquela impressora sempre fique o mesmo IP. Então, o que a gente faz? Eu faço uma reserva. Reservo o IP para aquele lá, pronto. Mas eu não quero fazer uma reserva. Eu quero entregar de forma dinâmica, mas eu quero que quase sempre ele receba o mesmo IP. Tem como fazer isso? Claro que tem. E eu vou explicar isso para vocês. Existem técnicas para fazer isso. Então, se o objetivo era ficar fixo, para eu ter sempre o mesmo IP estático nas máquinas, eu posso fazer isso usando técnicas dinâmicas para isso. Ah, se eu quiser fixar, eu faço uma reserva. Se eu não quiser fixar, mas eu quiser que a máquina sempre receba a mesma, eu aumento o tempo de empréstimo. Eu vou explicar isso aí para vocês com mais detalhes. Ou seja, não tem justificativa para você usar isso daqui, ó. Perfeito? Não tem justificativa. Porque todas as características do manual você consegue do dinâmico, com a vantagem de ser dinâmico, ou seja, você mais tarde você pode trocar as propriedades, as características, e isso se aplica de forma dinâmica para todo o teu parque. Então você tem uma gestão mais completa da entrega dos IPs para os ativos, né, computadores, que a gente chama de ativos, né? Porque não precisa ser só computador, pode ser para qualquer equipamento de computação, por isso que a gente chama de ativos, né? Eu não específico, mas aqui na nossa prática aqui é computador, é access point, é celular, essas coisas aradas que recebe. Assim, tá claro isso, pessoal? Vocês entenderam? Tá claro, assim, a ideia principal ou não? Beleza, professor. Oi? Tem alguma dúvida? Assim, você fala assim, não, mas eu entendi, mas eu não sei onde é que está as conversas. Ah, tá aqui. Onde que tá os chats? Não sei onde é que tá aqui, peraí. Ah, tá aqui. Beleza, então é isso que eu queria que vocês entendessem, que tem a parte estática, mas tem a parte dinâmica. E na parte dinâmica, tudo que é as características que você, entre aspas, vai justificar por fazer estático, você também consegue no dinâmica. Então não tem justificativa de você se prender na configuração estática, entende? Esse é o grande pensamento que eu quero que vocês entendam de por que o servidor DHCP ele é essencial, entende? Ele é essencial na configuração aí das nossas infraestruturas. Não é opcional, eu vou configurar estático. Não dá mais. Se for num escritório regional pequenininho, tipo de 10 máquinas, aí eu não discuto, tudo bem, que 10 máquinas você consegue rapidinho e fazer. Agora, nos hospitais, em escritórios, assim, os lugares maiores, não tem cabimento, não dá para fazer de forma estática, tá? E se tá, a gente tem que migrar para esse novo ambiente de rede, tá? Então, voltando aqui, ó, só um minutinho que eu vou fechar uma porta que está atrapalhando. Então, aqui, ó, o que nós temos basicamente? Nós temos um servidor, o que o servidor DHCP faz? Ele entrega, ele tem um pool de endereços IP. O que é um pool? É uma rede, sei lá, 10.10.10.0/24. Então, 10.10.10 é a rede. Aqui do 0 até o 254 são os IPs disponíveis. O primeiro IP disponível é o 1, o último IP disponível é o 254.
Ah, mas esse daqui, o 1 é o roteador. Então, vamos supor que eu vou entregar do 10 até o 200. Então, 10, 10, 10. Do 10 até o 200 eu vou entregar. E eu tenho um cliente que não tem IP. Qual é o IP que eu vou pegar? Eu não sei. Então, eu vou gritar, oh, alguém pode me fornecer um IP? Se esse cara aqui fala assim, ok, eu posso, um offer, eu posso te dar um IP na faixa que eu tenho configurado dentro do meu pool. E aí eu pego o próximo. Então, eu posso te entregar o 10. Você aceita? É assim que é uma negociação. Existem alguns detalhes aí que eu vou explicar, tá? Mas basicamente é isso. Então, basicamente, ó, o que nós temos no DHCP é o que a gente chama de DORA, tá? Então, o primeiro pacote é o DHCP Request, ou o que a gente chama de Discover. Eu preciso descobrir um servidor de DHCP na minha rede, ó, DHCP Discover, tá vendo aqui, ó? Aqui está DHCP Request, né? Mas ele é um Discover, na verdade, né? Então eu preciso descobrir quem pode me entregar IP. Veja, raciocina comigo. Esse cliente aqui, primeiro, ele não tem IP. Se ele não tem IP, ele não tem máscara, ele não conhece os roteadores, ele não conhece nada na rede, nada, nada. Ele é um computador, ele não sabe nada. Imagina você de olho fechado ou boca fechada, numa sala fechada, não conhece ninguém. O que você vai perguntar? Preciso de informar. Quem sou eu aqui nesse grupo? Qual é o meu IP? Ou seja, como que eu vou ser encontrado nesse grupo? Mas quem é que sabe as regras do grupo? Quem que é o chefe do grupo? Quem que pode me dar essas informações? É assim. Então, esse cara aqui não tem nenhuma informação? Não. Então, o Discover dele é um pacote, aí que tá. O pacote original é um pacote do tipo BootP, que é o pacote que antigamente os computadores, os terminais, eu tinha um servidor aqui, servidor de terminal, e tinha só uma máquina aqui que era um teclado e um monitor só, ele não tinha CPU. Então, quando eu ligava essa máquina usava um protocolo chamado BootP, e esse BootP ia lá no servidor, pegava uma instância que eu tinha lá, e essa instância era copiada para cá para ele dar uma executada. Então, esse cara aqui, ó, era um terminal mesmo, terminal. Só tinha uma tela e um teclado. De tudo, o processador, memória, tudo, era desse servidor aqui, ó. Então é assim, esse BootP fazia isso. Então ele pegava essa informação, jogava para cá. Isso aqui existiu no estado durante muito tempo. Se você fosse lá no Detran, você tinha uma máquina que era um mainframe e você era atendido pelos terminais remotos. Era assim, funcionava antes, pô. Tá? E isso aqui funcionava. Esses eram os terminais burros, André? Exatamente, é os BootPs. Você rodava, esse protocolo era o BootP. O que mudou agora? Não mudou muita coisa. Mudou, mas não mudou muita coisa. Por quê? O que é o DHCP? O DHCP, você tem um protocolo BootP? Tem. O DHCP é uma especialização. O DHCP é uma especialização do BootP. O BootP usa o protocolo na porta 67 e 68, UDP. E se o DHCP é uma especialização dele, ele vai usar o quê? A mesma coisa. Ou seja, ele é só. O que é uma especialização? Eu sou o BootP, só que ao invés de. Eu tenho mais coisas que o BootP. Eu vou pedir outras coisas. Quais são as outras coisas? Na época do terminal burro não tinha IP, não tinha o Ethernet, não tinha o IP mais a máscara, não tinha todas essas características que nós temos hoje. Essas características são as implementações avançadas em cima desse protocolo, mas eu estou usando esse protocolo aqui como base. Não foi criado um novo protocolo para fazer a entrega de IP. Foi usado aquele protocolo que eu usava para dar o boot no terminal burro. Tá? Então, voltando aqui. Isso é só uma contextualização para vocês entenderem que existe de fato, né? Eu vou voltar aqui no DORA. O que é o DORA? DORA, o D do DORA é o Discover. Então, primeiro eu faço um Discover. Segundo, por que eu tenho o papel do Offer? Deixa eu pegar logo esse negócio aqui lá no final. Aqui é o Offer, solicitação. Eu vou pegar o papel final para entender logo como é que funciona de uma vez. Esse cara aqui faz o Discover.
esse cara que se oferece, então eu tenho um pool de endereços e eu vou ver qual dos meus interesses, dos meus disponíveis eu vou entregar, certo? Beleza. Então eu me ofereço para entregar um IP. Então eu selecionei um IP Ops. Toma esse IP aqui para você. Eu me ofereço para te fornecer o IP e é esse IP. Aí você vai olhar aqui e você vai assim, ok, eu aceito. Então eu vou fazer um request. Ok, então me manda esse que você me ofereceu. E aí esse cara fala assim, positive acknowledgement, ou seja, acknowledgement, ACK, é a abreviação de ok, de ciência, de ok, beleza, tudo bem, valeu, chegado no Cuiabano, né? Valeu, chegado. Ou seja, é o ok. O que, que é o P? O que, que é o PAC daqui? Ó? O P é o ok, é o ciência positiva, é o ok. O que é o NAC? É o mesmo, é o ciência negativa, ou seja, esse que você mandou eu não quero não, esse não. Então, o NAC é não. O PAC é ok, porque às vezes o que esse cara está pedindo, eu faço, não, mas eu já entreguei para outro, esse não pode mais. Então, aí eu vou explicar para vocês, né? Aí esse cara, como já conhece ele vai fazer, então me manda qualquer um aí. Aí ele vai pegar qualquer um aqui, vai mandar para ele, vai dar um positivo e acknowledge para ele no outro que ele deu. Então, existem várias conversas. Na conversa normal, no modelo normal, no 90% das informações, como é que funciona? Discover, offer, request e pack. Ou seja, ok, belezinha. Agora vamos lá, vamos dissecar um pouquinho esse discover. O discover, quando eu estou pedindo um endereço IP, quando eu estou pedindo endereço IP, eu conheço o servidor DHCP? Raciocina comigo, o que vocês acham? Responde para mim rapidinho aí. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Ele tem IP? Ele não tem IP. Se ele não tem IP, ele não sabe qual rede ele está, certo? Ou seja, a única coisa que ele sabe é o enlace, ele está dentro de algum enlace de camada 2. Ele está dentro de camada 2, ou seja, ele está dentro de uma bridge, digamos assim, né? Ou dentro de uma VLAN, por exemplo, né, que é a mesma coisa. Ou dentro de uma VLAN, sei lá, ele está dentro de um enlace, dentro de um agrupamento de camada 2, mas ele não sabe qual é o grupo dele de camada 3. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem IP. Então, veja, esse pacote aqui, ele vai sair de que tipo? Ele é um boot IP, beleza? Já falei, o boot IP, DHCP. Ele vai usar o UDP na porta 67, na porta 68, beleza? Mas ele vai ser endereçado para quem? Essa é a pergunta. Responda para mim aí. Para quem que ele vai ser encaminhado, pessoal? Certo, ele vai encaminhar para o servidor DHCP primeiro, né? Mas como que ele vai saber, o cliente vai pedir para o DHCP se ele não sabe quem é o servidor primeiro? A máquina está sem IP, entendeu? Se eu estou sem IP, como é que eu vou me comunicar com alguém se eu não tenho IP? Ele usa aquele IP 169. Não, ele não tem, isso aí é outra coisa. Depois eu vou explicar isso aí para vocês. O 69 é o que a gente chama de APIPA. Veja, a sua máquina ligou, ela está sem IP. Eu não conheço um servidor DHCP. Se eu não conheço, como que eu vou me comunicar com alguém? Esse Discover é de que tipo? Ele é unicast, multicast ou broadcast? A broadcast. Manda Tá para todo. vendo? Então, olha só. Ai, aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é um broadcast, por quê? Opa, aqui, né? Isso. Opa, vamos lá. Esse cara, esse Discover, ele é um broadcast. Por quê? Porque eu tenho que perguntar para todo mundo. Ou seja, esse aqui vai. Eu vou mandar para todo mundo aqui no meu enlace. Aí veja, o meu computador recebe isso. Ele fala assim: é o meu MAC? É o MAC de todo mundo, é o meu MAC. É para algum IP? Não, é para todos os IPs.
Eu estou escutando na porta 67, 68? Não. Então não é para mim, descarto. O cara que for o servidor da DHCP vai falar assim, opa, eu sou na camada de enlace, todos é. No IP, tem IP? Não, é para todo mundo. Beleza, então é um broadcast de camada de enlace e de IP, porque ele não sabe qual é o IP. E aí ele chegou no boot IP e falou assim, só que o boot IP é lá na camada de enlace. Então ele falou assim, ó, o DP na porta 68, opa, eu estou escutando nessa porta. Ah, se você está escutando nessa porta, logo manda para o servidor da DHCP. Aí ele vai para a aplicação DHCP. Aí o DHCP vai saber o que fazer. Ele vai olhar o pool, vai ver de que placa que chegou, para saber que pool que ele vai escolher, qual é a faixa de IP disponível, vai pegar o primeiro IP disponível, vai disponibilizar e vai se oferecer para aquele cara. Então, veja, nesse primeiro momento aqui, ó, é um broadcast. Tá vendo? Quando ele se oferece aqui, ó, é um unicast ou é um broadcast? Aí, ó, o offer, dá uma olhada aqui, ó. Por isso que é importante vocês saberem, né? Então, olha só. Quando o servidor recebe a mensagem discover, que é um broadcast, ele reserva o IP que vai alugar e entrega a entrada ARP do MAC do cara. Não. O servidor, então, envia um offer para o cliente. Esse offer, quando eu entrego o offer para aquele cliente, é um unicast. Porque eu vou entregar para o cliente, que está aqui, ó. Beleza? Então, é isso aí, ó. Eu estou entregando para aquele cliente. Então, aqui é um broadcast, mas quando eu entrego aqui, era... E por que esse cara aqui, quando ele vai devolver, ele não faz também por unicast? Então, olha só. A solicitação, o DHCP request, ele é um broadcast. Por quê? Ele não tem IP, beleza. Então, ele descobriu, esse cara se ofereceu. Se ele se ofereceu, eu já sei qual é o IP do destino. Eu já poderia mandar diretamente para esse aqui. Mas é que ele também não tem IP ainda. E tem mais uma outra coisa. Eu poderia ter mais de um servidor DHCP. Se mais de um servidor entregar um offer, esse cara se ofereceu, e esse cara se ofereceu, a pergunta é que eu vou fazer. Se 2 servidores de DHCP se ofereceram para mim, de quem que eu peço, de quem que eu vou fazer o request? Eu faço o request para um ou faço o request para outro? Hein, pessoal? Hein? Eu tenho 2 servidores DHCP, o A e o B. Os 2 se ofereceram para mim entregar IP. Eu, cliente, eu peço do servidor A ou do B? Qual é a regra? Eu não posso pedir dos 2, eu vou ter que escolher um. Qual é a regra? Melhor rota? Qual rota? Sua máquina não tem nem IP, como é que ele vai saber rota? Entende? É antes disso. Sua máquina não tem IP. Eu recebi 2 pedidos. Oi? Eu estou numa festa e 2 meninas se ofereceram para namorar comigo. Eu vou escolher quem? Aqui vem a primeira. Quem que falou isso? Quem que é o safadão? E, eu gosto já é a mais bonita, tá vendo? A gente pode escolher vários critérios, beleza? No caso aqui do DHCP, Ave Maria, Vitor, me inclua fora dessa. Mas a princípio é o seguinte, ó, pessoal, é a primeira. Se escolher as duas, dá conflito de IP. Pois é, exatamente, dá conflito. Aí uma não vai saber qual que é, vai dar conflito, porque a sua placa não pode ter 2 IPs, só pode ter um. Então não vai dar. Você não tem que escolher uma das duas, não pode ser as duas. O Austin escolheu a mais bonita, mas quando você olha os IPs, qual que é o IP mais bonito? Não dá para saber o IP mais bonito, né? No dia a dia, a menina mais bonita ou o homem mais bonito, você escolhe. Agora, no IP lá, não existe o IP mais bonito. Então, no caso, foi quem que falou aí que é a primeira? Fui eu. Eu quem, meu Deus do céu? Renato. O Renatão. É isso aí, Renatão. É o seguinte, quem responder primeiro é o que você atende, certo? Porque, raciocina aqui, ó, no mundo animal,
Isso é uma coisa até de natureza, né? Quem está mais forte, quem está mais rápido, é quem está mais disponível, né? Então, quem responde mais rápido, a princípio, parece para mim que é o que está mais rápido. Se está mais rápido, é o que está mais disponível, está menos ocupado, logo eu vou pedir desse daí. Eu não vou pedir do que está mais lento. Inclusive, isso é uma técnica para a gente poder ter a redundância dos servidores DHCP. Lá para frente eu vou te explicar, tá? A gente não tem muito redundância de DHCP aqui na secretaria, a gente não configura muito, tá? Mas caso você queira ter a redundância desse serviço, por que a gente não tem? Porque se der algum problema, você já vai logo no servidor e já resolve, né? É muito simples resolver isso daí. Então a gente faz a intervenção rápida. Mas caso seja um ambiente crítico e você precise ter a redundância do servidor DHCP, você vai fazer exatamente usando esse princípio. Você coloca o servidor principal atendendo mais rápido e o servidor secundário, que é o que faz o backup ao primário, esperando um pouquinho antes de dar o offer. Então, se ele espera um pouquinho antes de dar o offer, ele vai sempre ser o segundo. Então, sempre o primeiro vai atuar, mas o dia que esse cara der problema, ele parou, ele espera um pouquinho e ele atua e ele entra no momento. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Se você está aqui, ó, e você faz o discover, e eu tenho 2 servidores aqui. Esse cara, os 2 receberam a solicitação. Só que esse aqui eu configuro nele para ele esperar meio segundo antes de responder. Logo que esse aqui vai responder, vai dar o offer, e esse aqui vai dar o offer em sequência. Então, o meu cliente vai pegar isso aqui e vai dar o request. Vai dar o request nesse daqui, ó. E por que é broadcast? Porque quando ele fizer o request usando os dados desse, esse servidor vai receber esse request e vai entender que para ele não é mais para ele se oferecer para esse cara. Por isso que o requisito aqui é de broadcast. Primeiro, é broadcast porque primeiro que ele também não tem o IP para poder fazer o unicast, para ele formar o quadro unicast. E segundo que no momento em que ele faz o broadcast, ele já informa para esse cara que é o segundo aqui, ó, que eu estou pedindo do outro mesmo lá, tá? Então, se ele pegou um IP, fez uma reserva para mim, para o meu MAC, para fazer a oferta, na hora que ele vê que eu não usei, eu não fiz a requisição para a oferta dele, ele faz o cancelamento dessa reserva aqui que ele tinha feito para fazer minha oferta. Então, ele descarta a oferta, tá? E deixa disponível para esse IP disponível para o próximo que pedir, tá? E aí, se esse computador aqui recebeu a requisição, ele vai depois ir, ok, amigão, toma o teu IP aí. Tá? Basicamente é isso. Então, a gente resume isso aí como sendo o DORA. Discover, Offer, Request, Positive Acknowledgement, tá? O PAC. Beleza? Então, tá aqui o passo a passo, ó. Aqui ele está explicando, né, ó, o request, no DHCP4, parará, e assim por diante. Como é que a gente faz para renovar um empréstimo? Então, lembrando que isso aqui, ó, olha só, o servidor, ele que tem um banco de dados de IPs, que é uma faixa, 10.10.10.0/24. Então, ele tem essa faixa aqui para entregar. Dessa faixa, ele tem uma faixa que a gente chama de faixa de exclusão. Então, dessa faixa, eu não quero que entregue do 1 até o 10 e não quero que entregue do 201 ao 254. Ou seja, ele só vai entregar do 11 até o 200. Então, é isso que ele entrega. Quando chegar aqui, então vamos supor que ele entregou esse IP aqui para o 11. Esse IP aqui está com 11. Beleza. Só que agora, esse request aqui, ele é um unicast. Ou seja, lembra que o request ele pode ser broadcast ou unicast? Quando eu estou pedindo o IP, ele tem que ser broadcast, por quê? Ele vai usar o boot IP, o protocolo boot IP, o DHCP vai usar o boot IP na porta 67, na porta 68, só que ele vai pedir usando o broadcast. Quando? Quando eu estou pedindo o IP, quando eu estou fazendo um request de pedido. Quando eu estou renovando o IP, aí não,
eu já sei qual é o IP do servidor do DHCP, eu tenho o IP, então o que eu vou falar? Ó, esse meu IP que está aqui, que está naquela reserva lá, que vai vencer daqui a, sei lá, 1 hora, atualiza aí para mim por mais um período. Perfeito? Então veja que quando ele pega o IP, vamos supor que esse cara aqui é o maquiado e esse cara é o maquiar. Então, quando ele pegou o IP11 associado com o MAC, ele associa isso aqui por um tempo. Esse tempo a gente configura, tá? Então, o empréstimo, ele é por um tempo. Porque se não tivesse tempo, se fosse ilimitado, aí não é um empréstimo. Aí eu estou dando para você, é uma reserva, eu estou entregando para você. Então, o DHCP, ele empresta IP. Do mesmo jeito que ele empresta, quando vence o tempo, a máquina perde aquele IP. Ele não pode usar aquele IP depois do empréstimo. Se eu configurar o tempo aqui, ó, se eu configurar esse tempo aqui como sendo, por exemplo, 1 hora, você acha legal a máquina começar aqui, beleza, recebi o IP que eu estou usando, vou lembrar de renovar o IP lá no finalzinho? Ele corre o risco do que, pessoal? Se deixar lá para o finalzinho. E fica sem rede, fica sem IP. Vai que dá algum probleminha lá, o servidor do DHCP está ocupado, não te responde aqui nesse período, venceu, você está sem IP, você está sem IP, você está zerado, você está fora da rede. Isso é gravíssimo. Então, veja, você não vai esperar, o computador não vai esperar chegar até o final para fazer essa renovação aqui, ó. O que ele faz? Ele sempre vai na metade do tempo. Então, veja, quando você for configurar o tempo de empréstimo, você tem que saber quando for na metade do tempo, ele vai o quê? Renovar. Então, vai gerar esses quadros aqui dentro da tua rede. Então, se você coloca lá que eu vou entregar IP por 8 horas para as minhas máquinas, quando der 4 horas, eles vão renovar. Se você colocar um dia, 24 horas, quando der 12 horas, eles vão pedir para renovar. Ou seja, é isso. E se você colocar lá, sei lá, eu vou emprestar esse IP por 7 dias. A sua máquina pegou IP, não pegou? Pegou. Pegou o IP, sei lá, pegou o IP 11 aqui, ó. Mas o empréstimo que eu fiz lá é de, sei lá, quanto? 7 dias aqui, ó. 7 dias. Acontece que chegou no final desse dia, eu desliguei o computador. Desliguei, o que aconteceu com aquele IP nessa máquina? Zerou, desligou tudo, certo? Beleza, porque é DHCP. Quando eu ligo o meu computador e eu boto ele na rede, o que vai acontecer? Esse computador vai pedir, alguém pode me dar IP? Vai dar um discover. Esse servidor aqui, ó, vai receber o discover aqui, né? Ele vai ter que se oferecer o IP. Quando ele olha esse maquiado, ele pensa, mas esse maquiado aqui já tem esse endereço IP aqui, ó, com uma reserva de tempo válida, porque eu dei 7 dias para ele e só foi o primeiro dia. O que ele vai fazer? Quando chegar de noite, quando chegar no outro dia de manhã, ele vai oferecer o mesmo IP11 para essa máquina aqui. Essa máquina vai pegar o endereço 11 e vai falar assim, ok, então me dá esse 11. Aí ele vai falar assim, PAC. Então fica aí. Quando ele faz o PAC, meio que ele renova isso daí, tá? Então ele renova por mais 7 dias. Ou seja, todo dia você vai renovar por mais 7 dias. Na verdade, ele não vai renovar, tá? Ele vai só entregar aquela concessão de novo para aquele IP. Vai continuar valendo o dia original que ele entregou, tá? Então, eu estou no segundo dia aqui, né? Então, eu continuei entregando o 11. Chegou no terceiro dia, continuei entregando o 11. Quando der 50% do tempo, ou seja, no terceiro dia e meio, ou seja, lá no final do terceiro dia, ó, porque são 7, né? Então, 3,5. Passou o terceiro dia. Quando der metade do quarto dia, na metade do quarto dia, é que vai sair esse cara aqui, ó. Vai sair um request, uniquest. Ou seja, amigão, renova para mim aí. Então, olha só, imagina a seguinte situação. Você tem 7 dias aqui. Quando der 3 dias e meio, ele renova por mais
7 dias. Quando der 3 dias e meio, ele renova por mais 7 dias. Ou seja, na prática, na tua infraestrutura, os computadores, você nem fez reserva, você está entregando por DHCP, mas as máquinas quase sempre vão pegar o mesmo IP. Pronto. André. Não. Oi, pode falar. Aqui aconteceu, aqui em Alta Floresta, aconteceu uma situação interessante. O servidor do DHCP travou. Aí de manhã, quando a gente chegou para trabalhar, várias máquinas sem IP e sem conexão, e a gente só as que estavam com IP fixo funcionando. Então, olha só, vamos ver o que aconteceu. O servidor do DHCP travou. Então, vamos lá. Esse IP não está funcionando. Essa máquina fez o Discover. Ele achou alguém aqui para entregar para ele? Não. Se ele não achou, ele não configurou. Aí entra o que a gente chama de APIPA. APIPA. O que é o APIPA? APIPA é um IP que ele configura automaticamente, 169.254. 169.254. E aqui é qualquer coisa, tá? Ele que escolhe. Tá? Então, isso aqui é um /16. Então, isso aqui é a rede, isso aqui é o host. Ele configura esse IP qualquer aqui, ou seja, ele se autoconfigura para tentar comunicar com os outros IPs que estão dentro dessa mesma rede 169.254. Mas esse IP não é o IP da tua rede, que né, a tua rede é 10.15 alguma coisa, sei lá, 10 alguma coisa. Ele não é o IP da tua rede, logo, você não consegue sair para a internet, você não consegue fazer nada, tu não consegue acessar a impressora, ou seja, ele configura o IP, mas na prática esse IP não serve para nada, você não vai conseguir se comunicar de fato. Você não vai ter um servidor DNS, você não vai ter um servidor e assim por diante. Aí o que você tem que fazer? Você chegou no DHCP, você chegou, botou ele para funcionar de novo, aí o que você fez? Desliga e liga as máquinas. Quando você desligou e ligou as máquinas, ou era só dar um IP config /renew. Tá? Você entra no Windows, IP config /renew, aperta Enter, que daí ele começa a renovar, ele vai dar um, ou então você dá um flush, né? Um IP release, né? Você dá um release, que ele limpa o IP, e aí você dá um renew, que daí ipconfig release, ipconfig renew, ele pega o novo IP, ou seja, ele vai achar o DHCP vai, aí você vai criar o procedimento. Entendeu, amigão? Entendi. Basicamente foi isso que a gente fez também. Exatamente, esse é o procedimento. O duro foi descobrir que era o DHCP que estava travado. Assim, então, como é que você descobre rápido esse problema? Como é que você descobre rápido esse problema, que é um problema de... a máquina não está funcionando, não. Você entra nela, dá um IP config. Se você está 169.254, o que você já entende? Tá sem IP. Tá sem IP, pronto, já matou. Problema no DHCP. Fechou? E ainda mais quando é várias máquinas ao mesmo tempo, a gente já, opa... Exato, mas exatamente, é desse jeito. Se você pegar um 69254 na máquina, ele se autoconfigurou, ele não conseguiu falar com o servidor DHCP. Rapidinho você já matou aí a questão de saber que é o servidor DHCP, tá? Então vamos para frente aqui, ó. Como é que você configura então um servidor DHCP no Cisco, tá? Bom, isso aqui não é só para saber mesmo nesse material. A gente na CES usa o Windows mesmo, né? Então é mais fácil. Você entra lá no AD, servidor DHCP, você tem uns pools ali, isso aí é bem visual, né? Mas aqui, o que você faz é isso. Então, olha só, você tem uma rede aqui, que é a rede 11, você tem a rede 10. Esse computador, quando ele fizer um discover, ele é um broadcast. Lembra que broadcast morre aqui, tá vendo? Tá? Então, se eu configurar o meu servidor DHCP aqui, ó, beleza. Eu vou ter que ter dois pools. Um pool para a rede 10, que é essa rede, e um pool para a rede 11. Quando o meu broadcast chegar por aqui, ele sabe que é da rede 10, que é para entregar. Quando o meu discover chegar por aqui, ele sabe que esse IP é da rede 11, então ele sabe que é o pool 11 que ele vai ter que entregar o IP. É assim que um servidor DHCP com dois pools entende qual pool de IP que ele tem que entregar, tá? Por qual interface ele recebeu, ele sabe qual é o pool que ele tem que usar o IP para fazer a reserva, tá? Para fazer a entrega. Então, aqui, primeira coisa, ó, uma das etapas é no servidor do DHCP, ele exclui o endereço IP, define o nome do pool, ó, configura o pool, e é isso. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz aqui? Então, primeira coisa, ó, você vai, qual é a faixa de IP que eu não vou entregar? Então, por exemplo, vamos supor,
192.168.10.0/24. 24 é isso aqui, ó. Isso aqui é a rede. Isso aqui é meu pool. Minha rede. A rede do pool. Mas quais são os endereços que eu tenho disponível? Eu tenho do 0 até o 255. O 0 eu não posso entregar, nem o 255. Então, eu tenho do 1 ao 254. Mas eu vou entregar todos esses? Não. O 1 é do roteador, o 2 é do sei o quê, o 4 é de uma máquina tal, beleza. Então, a primeira coisa que você faz é fazer a exclusão. Qual é a exclusão? IP, DHCP, excluded address. Excluded address o quê? Você vai colocar lá 192.168.10.1 até o IP, sei lá, o IP 10. Então, do 1 ao 10 ele não entrega. Ah, mas eu queria também que do 201 ao 254. Então, você vai fazer IP, DHCP, excluído 192.168.10.201 até o 254. Pronto, então do 1 ao 10 e 201 ele não é. Então, o que ele vai entregar? Quando eu fizer o pool, ele vai entregar do 11 até o 200. Então, esse aqui vai ser o meu pool. Tá? É assim que a gente configura, tá? Então, quando ele falar aqui, ó, faça o pool agora, né? Olha só. IP, DHCP, pool name. Deixa eu aumentar aqui a tela. Aí, por exemplo, aqui, ó. Quando ele falar aqui, IP, DHCP, pool, primeiro você vai botar um nome. O nome para esse pool. Sei lá, você pode botar da rede, né? Rede 10, ou então VLAN 10, VLAN 20, assim por diante, não importa. Laboratório tal, UTI, não sei o quê, para você saber onde que tu está entregando dentro do teu projeto, para você saber o nome, tá? E aí, por último, tu vai configurar o interface. Então, olha só, como é que eu vou configurar o pool? Network, aí tu vai colocar 192.168.10.0/24. Tá lá, ó. A máscara ou então o tamanho do prefixo. Ou eu posso 92.168.10.0, ou você pode escrever 255, 255, 255.0, ou ao invés disso botar o 24. Tá? Beleza, feito isso, o DHCP entrega só o IP e a máscara? Não, ele entrega um monte de outras coisas. Esse ou um monte de outras coisas são essas coisas aqui, ó. Então, ele vai entregar o gateway, aí, ó, the full router e o endereço de DNS, DNS server e o endereço, nome de domínio, qual é o nome do domínio aí que você está usando no seu domínio. Aí aqui o lease, né? Quanto tempo que eu vou emprestar? Lembra que eu falei para vocês do tempo de empréstimo? Então, aqui você pode ser dias, horas, minutos ou infinito. Se for o infinito, é o quê? Reserva. Ou seja, eu vou entregar para você e não precisa renovar, eu vou deixar para você. Pronto, você deixou para aquela máquina lá, tá vendo? Então, se você quer entregar um IP para uma máquina e não quer que aquele IP troque, deixa no infinito, está resolvido o teu problema. A máquina recebe e ela não renova mais. Sempre que ela pedir, chegou no outro dia, ela pedir, ela vai receber o mesmo IP. E se você fixar por dias aqui, ó, dias, minutos, segundos, ou seja, no intervalo de tempo, quando der 50%, ele pede para renovar. Quando der 50%, ele vai renovar. Quando der 50%, ele vai renovar. E assim sucessivamente. Se você renovar no mesmo dia, pode ser que ele entregue esse IP para outro, e assim por diante. No outro dia, assim por diante, tá? Mas se você colocar tempos maiores também, ele vai sempre renovando, pegando o mesmo IP. Então, são técnicas que a gente pode usar, tá? Para você poder configurar o DHCP. Exemplo de configuração está aqui, ó. Então, isso aqui é um exemplo completo de configuração, olha só. Então, olha só. Então, nesse IP, eu excluí do 1 ao 9. Então, do 1 ao 9 ele não entrega. E está excluído o 254 também, tá vendo? Se eu não botei o intervalo aqui, o 254 está excluído. Esse e o 254 está excluído. Então, ele vai entregar o quê? Ele vai entregar do 10 até o 253. De qual faixa? Do 192.168.10. Aí daqui, né, que vai do 10 a esse. Qual é a máscara? A máscara ele está dizendo aqui, ó, no network. Então, ele já disse que a máscara é 1/24. Pronto, já está definido. Então, o primeiro que pedir, tomou 10. O segundo que pedir, pede 11. O terceiro que pedir, no Windows, ele vai do menor para o maior. No Linux, ele vai do maior para o menor, tá? Ou seja,
Se fosse um servidor Linux aqui, ele entrega o 253, 252, 251. No Windows, ele começa do 10, 11, 12, tá? Só para vocês, só por curiosidade, tá? E aqui tá aqui, ó, o router. Esse aqui é o meu roteador, esse aqui é o meu servidor DNS, esse aqui é o meu nome de domínio. Caiu. Toda vez que alguém pedir, ele já recebe todas essas informações aqui tranquilamente. Beleza, pessoal? E tá aqui, como é que eu checo tudo isso depois? Você dá um show running config, section DHCP, então você já faz o filtro só nas running config, as configurações que estão executando. O section DHCP é para eu pegar só as configurações de DHCP. Para eu saber quais são os IPs que já estão associados com o MAC, ou seja, o que eu já reservei. Show IP DHCP, a palavrinha aqui é binding, ligados, né? O que está ligado? O que é ligado é o seguinte, o que está ligado com o IP com o MAC? Ou seja, o que já está reservado, o que eu já entreguei, tá? O que é o bind? E por último, show IP DHCP, aí ó, server estatística, me diz as estatísticas, ou seja, quantos IPs eu tenho? Ah, você tem 200 IPs. Quantos IPs eu já entreguei? Eu já entreguei 100. Logo, você tem 50% ocupado, 50% livre, certo? Para você saber, ó, opa, já tá, olha, já tá batendo aqui, já precisa de uma outra faixa, já tá, sabe assim? Você consegue fazer essa administração com esse comandinho aqui, tá? Como é que eu vejo se ele está operacional? Tá aqui, ó. Então, tá aqui passo a passo, ó. Na hora que você dá esse comando, você tem todas as configurações, configurações de exclusão, configuração de criação do pool, da alocação de endereço IP nesse pool, e aí as opções, né? As options. Que aqui é o roteador, o DNS e o nome de domínio. Depois, verifica as ligações, tá aqui, ó. Show IP bind, então ele tem aqui, ó, o IP 1010 foi entregado para esse MAC address aqui, ó, tá vendo? Então, olha só, ele vai expirar quando? Nessa data aqui, ó, é o lease expiration. Então, se agora é 8 horas, então às 8h42 ele vai expirar. Então, na metade do tempo aqui, ele vai pedir para renovar, tá? Se está automático, é porque é dinâmico, né? Então, é automático, tá? Não é algo estático, não está reservado, tá? Para verificar as estatísticas, tá aqui, ó. Quando você olha as estatísticas, ó, de memória, ó, endereços no pool, só tem um, tá? Automático bid 2, então só tem um que foi vinculado, né? E ó, aqui são as mensagens. Quantas mensagens eu recebi de request, de discover, de request, de decline? Decline é o NAC, né? De release, de informe, assim por diante, tá? São as opções que você tem aí do protocolo DHCP. E por último, lá no Windows, quando você dá um ipconfig/all, você tem as opções, ó, o nome de domínio que você recebeu, o endereço IP que você recebeu, a máscara que você recebeu, o tempo de lease, ou seja, até quando ele vai ficar com esse IP, tá vendo? O que mais? Olha aqui, ó, o tempo que ele vai ficar, ó, quando que expira, quando que eu peguei esse IP? Eu peguei, ó, às 8h42. Quando que ele expira? No mesmo horário? Mas eu peguei no sábado e ele está vencendo no domingo. Ou seja, o leasing aqui é 24 horas. Ou seja, quando der 12 horas, sai um renew. Uma solicitação de renovação. A cada 12 horas, tá? Então, esse IP que eu recebi aqui, ó, qual que é o gateway, qual que é o servidor DNS, ó, tá vendo? Qual que é o servidor DHCP que me deu esse endereço IP, tá vendo? Qual é o servidor DHCP que me forneceu tudo isso daqui, ó? Por que que é importante você saber? Porque às vezes eu posso ter mais de um servidor, não é isso? Então, eu sei que veio daquele servidor ali, tá? Bacana, pessoal? Aqui é uma parte prática, né, que eu vou deixar para vocês. E como é que eu faço para ativar ou desativar isso lá no equipamento da Cisco, né? Então é isso, ó, service DHCP, e aí você dá todos aqueles comandos lá. Quando você dá o service DHCP, você está ativando ele, né? No service DHCP, você está desativando. O que é uma retransmissão? Retransmissão é isso aqui, ó. Você tem o teu cliente aqui, né? Quando sai o broadcast, ó, o broadcast morre aqui. Antes a gente estava vendo que esse cara aqui era o servidor DHCP. Mas e se o servidor DHCP foi esse? Está em outra rede. Eu estou na rede 10 e o meu servidor está em outra rede. O broadcast não sai de uma rede e vem para outra.
Para isso que a gente usa roteador, para não deixar um broadcast sair de uma rede para outra. Então, nesse caso, você tem que configurar um agente de relay. O que é um agente de relay? Ou, em português, é o agente de retransmissão. Ele retransmite. Então, quando esse cara jogar um Discovery e chegar aqui, ele vai estar escutando na porta o UDP68. Opa, esse cara quer falar com o DHCP. Eu não sou o DHCP, mas eu sei encaminhar isso daqui para essa interface e essa interface fala com ele. Ele responde com ele, eu respondo para o meu cliente. E aí você tem o Dora. Só que o Dora, para esse cara, ele pensa que é esse que está atendendo, mas na verdade, quem está atendendo, ele só retransmite para esse. Então, esse está atendendo esse, mas de forma indireta. Ou seja, de forma indireta, por quê? Porque eles estão passando pelo roteador 1 aqui como retransmissão dessa comunicação, tá? Isso aqui é assim que vocês usam lá no estado, na secretaria, tá? Lá vocês têm um switch core, tem o switch aqui, e você tem um servidor DHCP. Esse servidor DHCP está na rede, numa rede qualquer, na rede de servidores, tá? Então, esse cliente está numa outra VLAN, VLAN 10, por exemplo, esse cara está na VLAN 20. Então, quando esse cara vem aqui, ele vem na interface da VLAN 10. Essa interface está aqui e eu tenho a interface da VLAN 20. Então, o que acontece? Esse cara aqui é um relay para esse cara. Então, ele vem aqui, ele daqui, ele manda para cá, daqui manda para cá, ele devolve e volta, e aí ele manda para cá. Então, é essa interface aqui da tua VLAN que faz o relay para o seu servidor da DHCP. Como é ele que faz aqui, você já sabe até que é VLAN 10. Por isso que eu pego o pool aqui, ó, da VLAN 10. E não o pool da VLAN 20 ou o pool da VLAN 30, tá? Como que esse servidor da DHCP vai saber? Porque como originou aqui da VLAN 10, então eu sei que eu tenho que pegar dessa galera aqui para entregar para cá. É assim que funciona na rede de vocês. Todo o projeto da secretaria é feito desse jeito aqui, tá? Então, o seu switch core, ele faz um relay para o seu servidor DHCP, tá? Ele faz um relay. Mas ele faz um relay para cada VLAN. Eu tenho a VLAN 10 aqui, eu tenho a VLAN 20, eu tenho a VLAN 30. Cada um tem a sua interface. Então, essa interface que faz o relay para cá, essa interface que faz o relay para cá. Por quê? Quando os meus clientes dessa rede chegarem aqui, e essa interface aqui dentro que joga para lá, essa interface aqui dentro que joga para lá. E aqui eu tenho, lá no meu Windows, né? Eu tenho um pool para cada zona, né? Como que ele sabe cada um? Porque se veio da VLAN 10, é dessa faixa, ele entrega nessa faixa. Se veio da VLAN 20, dessa faixa, ele entrega nessa faixa. Tá? É desse jeito que é feito o encaminhamento de relay. Tá claro, pessoal? Me avisa aí, me manda uma mensagem aí para eu não ficar perdido aqui. Tranquilo? Bacana. Eu quero, assim, é importante a gente aprender como coisas acontecem, porque em você entendendo como as coisas acontecem, você resolve problemas mais rápidos, e você é capaz de projetar, capaz de entender, né? Não só atuar na solução sem saber de fato o que está acontecendo. Então, agora vocês vão ser capazes de entender melhor isso aí, esse serviço e esse processo todo. Então, aqui, ó, no teu computador lá, ó, no teu computadorzinho lá, oi, pode falar. Só uma dúvida, aproveitando aí que o senhor está falando sobre questão de dimensionar projeto. Senhor, assim, mais orientação mesmo, assim, o senhor recomendaria, quando é que a gente usa o DHCP de um switch e quando é que a gente usa o DHCP de um servidor, por exemplo, do Windows, no caso? Certo, vamos lá. O professor, pode falar. Só uma dúvida complementando essa dúvida. Qual que é mais eficiente? O servidor ou o switch? Muito mais eficiente é você estar direto no switch, né? Porque, vou explicar aqui para vocês, vamos lá. Você tem aqui um switch core. Switch core. Nesse switch core, você configurou o DHCP. É um banquinho de dados, né? E aqui você criou um pool para ele, da rede 10.15.10.0/24, e tem um outro pool aqui
10.15.11.0/24. Aí eu tenho aqui um switch, essa porta aqui vem para o meu computador, essa porta aqui vem para esse outro computador. Esse computador aqui está na VLAN 10 e esse computador aqui está na VLAN 11. Então, na hora que esse computador mandou o pacote dele, ele marcou com a VLAN 10, aqui eu tenho a interface da VLAN 10, aqui eu tenho a interface da VLAN 11. Quando chegou aqui 10, eu preciso, lembra do DORA, Discover, Offer, Request e Acknowledge. Discover, preciso de IP, preciso de um IP, isso aqui vai chegar até aqui, ó. Quando chegar aqui, olha, se o meu DHCP está junto, ele já manda direto aqui, ele já recebe direto para cá, já sabe que essa interface está aqui, já pede esse IP, já entrega direto. Você não precisou rotear, você não precisou mandar para servidor, para sistema operacional de sistema, de nada. Ou seja, o teu core está funcionando, o teu computador recebe IP. Eu não preciso de Windows rodando, eu não preciso de máquina virtual, não preciso de nada. É muito mais liso a tua infraestrutura se a entrega do IP estiver direto no switch core. É muito mais liso, muito mais rápido, muito mais eficiente. Não sei se vocês Eu pensava que era o contrário. Não, senhor. Agora, olha só, dela. vamos lá. Essa aqui é a rede do meu cliente, né? Por que na secretaria a gente usa o Windows? Então, vou explicar para vocês. Aí eu tenho uma rede aqui, ó, que vai para um switch, e esse switch aqui que vai para os servidores, tá? Um desses servidores aqui é o servidor DHCP, que faz a mesma coisa que isso aqui, tá? Vamos supor que é isso aqui. Ele que faz isso daqui. Então, vamos agora analisar no verde. Esse cara pediu IP, precisa de IP, bateu aqui. Quando bateu aqui, outra coisa. Como não está aqui no próprio switch agora, como está lá fora, esse cara tem que ser configurado como um relay, um agente de retransmissão. Você não pode esquecer de configurar. E aí esse cara aqui vai retransmitir na VLAN. Olha só, como ele sabe que esse IP aqui, isso aqui já está em outra rede, ó. Isso aqui está na interface da VLAN 12. Isso aqui, esse IP aqui é 10.15.12/24. Esse IP aqui é, sei lá, o IP 10. Aí esse computador aqui vai ter que rotear para essa empresa, para esse cara aqui, e essa interface aqui vai entregar para esse. Ele vai achar como veio originalmente desse relay, vai buscar nesse pool que está aqui dentro, e aí ele vai devolver para cá, que vai rotear para cá, que daí vai entregar para cá, ó. Vocês estão entendendo como é que é o rolo? É muito mais complexo. E outra, você vai ter que ter uma máquina física aqui, você tem uma máquina física, esse servidor DHCP está dentro de uma máquina virtual, que por sua vez está rodando o serviço DHCP dentro da máquina virtual, que está dentro de uma máquina física que tem um IP aqui. Você está entendendo a complexidade disso tudo, não? Agora, tudo bem. Espera aí, professor, tudo bem, você falou, eu já entendi e tal. Mas por que a gente faz isso na secretaria? Vocês têm alguma ideia ou não? Custo? Não, é mais custoso fazer do jeito que a gente está fazendo. Padronização, sei lá? Não, também não. Professor, Oi. é só porque eu tinha feito essa pergunta, porque a gente teve um problema aqui na Santa Casa, uma vez que estava dando problema no DHCP do switch core lá, né? E aí a gente teve que retirar ele, descentralizar do switch e colocar no servidor Windows. Que a gente estava tendo problema de fazer as reservas nos IPs lá, e ele estava alocando assim mesmo, os IPs reservados para outras máquinas, entendeu? Não faz isso. Eu não sei exatamente o que era, mas assim... Era outro problema, na verdade vocês não devem ter identificado. Veja, agora identificando isso, tem como um servidor entregar o mesmo IP para outra máquina? Não. Não tem, exatamente. Então não é esse o problema. Eu acho que vocês não conseguiram identificar direito o problema e já foram tomando uma ação sem identificar o problema direito. Não sei se vocês estão entendendo. Por isso que é importante a gente estudar isso aqui, por quê? Porque você tem que partir de algumas premissas para resolver problema. O que acontece muitas vezes, você não sabe como resolver o problema, e aí você parte para a força bruta. Qual que é a força bruta?
remova esse negócio aqui e construa um novo, não é isso? Aí no novo está funcionando, pronto, agora eu resolvi o problema. E aí você acha que foi o problema lá naquilo, mas não foi aquele problema que você resolveu. Mas, professor, também essa questão de alocar o DHCP também não pode sobrecarregar também o switch também? Não. Não? Não. Ah, beleza. É porque eu achei que, né? Não. O tráfego, tudo configurado nele, tudo passando por serviço ele, né? DHCP não ocupa nada, amigo, é levíssimo. Tá, beleza. É porque, André, eu acho que ele tá pensando igual eu tava pensando, pelo servidor ter um processamento, um poder de processamento maior, memória maior, a gente achava que ele ia melhor. Não, isso aí o serviço DHCP não é nada, né? Não compensa nada, não é nada, não tem custo. Agora, vamos lá, por que a gente faz no Windows e não faz no Switch Core? Essa que foi minha pergunta. Sabe por quê? Porque vocês não sabem configurar no Switch Core. Por que o pessoal da Santa Casa foi e tirou lá? Porque eles tinham extrema dificuldade de fazer a reserva no Switch Core, de dar os comandos lá para botar lá, para fazer a reserva. Toda vez que tinha que fazer uma reserva, era um desespero para acessar o switch remoto, para fazer... Ou estou mentindo? Fala a verdade. Não, era mesmo, era complicado. Pronto, então esse é o problema. Não é que você vai fazer isso aí porque é melhor no Windows. Não, na verdade é pior no Windows. Você vai gastar muito mais recursos em fazendo isso fora. E outra, se der um problema aqui na tua máquina virtual, você fica sem serviço. Se der um problema na máquina fixa, você fica sem serviço. Se der um problema aqui no cabo, você fica sem o serviço. Se der um problema nesse switch, você fica sem o serviço. Você tem um monte de coisa que você tem que cuidar. Se tivesse aqui, ó, você eliminou todo esse problema aqui, ó, e você tem o serviço funcionando direto em quem pede. Ou seja, eu não preciso nem reencaminhar para o cara lá, eu não preciso receber isso daqui e mandar para outra rede para o cara me responder. Eu bateu aqui, eu já recebo, já entrega. Muito, muito, muito mais simples, cara. Muito mais simples, muito mais rápido, muito mais eficiente. Você ligou a tua rede, ligou o switch core, todo mundo recebe IP. Eu não preciso ligar máquina virtual, não preciso ligar servidor, não preciso... Eu liguei, está todo mundo funcionando. O problema é conhecimento, saber mexer e saber resolver. Esse é o problema. Então é muito mais fácil você chegar lá no Windows e fazer as reservas. A grande questão é que agora nós estamos usando os switches MikroTik aqui, ó, nos projetos novos, MikroTik. E o DHCP lá no MikroTik é tudo interface gráfica, é igual no Windows. Bom, se é tão fácil quanto o Windows, então nos novos que está usando o Switch Core, eu já estou botando o DHCP todos aqui, ó. Porque daí não tem desculpa mais para você falar assim que é difícil fazer a reserva no Huawei, no Cisco, no Allied, entende? Não tem mais dificuldade, porque no MikroTik tu entra lá, é uma interface gráfica, você da DHCP, você já enxerga tudo ali, reserva você faz com um clique, você já vê a associação, você clica botão, você clicou no dele, já tirou do dinâmico, botou estático, está resolvido. Então, tipo assim, nas novas implementações nós estamos fazendo assim, ó, com o MikroTik no Core e o MikroTik no Core, já o DHCP lá. Ou seja, eu não preciso de nada além da minha própria infraestrutura para entregar o IP e fazer a máquina funcionar. Essa é a regra. Porque se essa máquina aqui recebeu o IP, se essa máquina recebeu a máscara, se ela recebeu o roteador, ela já é capaz de sair para a internet, por exemplo, independente de eu ter meus serviços funcionando aqui, de nenhum servidor. Ah, mas e o DNS? Tudo bem, o DNS pode não funcionar aqui, a princípio, mas se você depois configurar um DNS aqui qualquer, se você trocar, ou se na entrega que eu tiver um servidor DNS diferente do meu aqui, ó, ele não acha no primeiro momento, mas ele acha logo em seguida, pelo menos eu tenho navegação, eu uso, eu posso acessar os meus serviços aqui da minha rede, o meu servidor de arquivos, os meus sistemas que estão aqui dentro. Mas eu sair para a internet e ter conectividade, eu vou ter. Por quê? Porque está tudo aqui no meu core. Ou seja, é menos um problema que eu tenho que cuidar. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. Será que eu consegui convencer ou que vocês entendessem? Ah, conseguiu sim. Vocês entenderam? Na verdade, pegar esse serviço e colocar lá no Windows é uma burrice. Você entendeu? Mas não é com uma completa burrice. É o seguinte, a gente tem que usar também. Agora vamos fazer uma defesa nossa aqui também, né?
é que, na prática, ninguém está ligando para a gente, para o nosso serviço, né? Vamos ser sinceros. Eles querem que a gente resolva as coisas rápido. Então, a gente também tem que usar de artifícios que nos sirvam também, né? Lá no Windows é uma interface gráfica, eu consigo gerenciar tudo de uma vez só, eu posso botar lá, como é na sede, nós temos uma cacetada de pools de endereço. Eu vou num único lugar, eu já vejo tudo graficamente, eu já faço tudo rapidinho, pronto, vocês estão entendendo? Então é um jeito também, e todo mundo sabe fazer, então todo mundo pode resolver, não é alguma coisa que o cara precisa acessar o switch core, precisa configurar, não precisa de um conhecimento especializado. Mas, a grosso modo, é por causa da falta do conhecimento especializado, porque se a agilizado tivesse, todo mundo faria. Agora, é um jeito também da gente poder fazer, todo mundo conseguir, todo mundo consegue mexer no Windows, logo todo mundo consegue mexer no servidor do HCP. E todo mundo consegue resolver seus problemas. Então, essa foi a regra de por que os nossos DHCPs estão lá junto no servidor Windows, tá? Mas aonde eu pude mexer, eu tirei, digamos. E agora nós estamos tirando, tá? Das novas implementações, aonde tem microtik, já está ficando nos microtik e o DHCP, tá? Se vocês, hospitais aí, se a gente for fazer a implementação de vocês aí, os novos hospitais com microtik, pode ter certeza que já vai ficar lá. Mas calma, eu vou explicar para vocês como é que faz. Cara, mas nem preciso explicar. É clique de mouse, tu vai clicar lá, tu mesmo vai mexer, tu vai ver, tem todas as telinhas ali. É até mais fácil que no Windows, tá? Bom, então voltando aqui, só para a gente fechar. Ó. IP no Windows, ali no Windows. Vamos supor que eu não peguei IP, né? Eu quero renovar o IP. Então, se primeiro dá um IP config release, o que é o release? Ó, você joga um broadcast dizendo o seguinte, se tiver algum servidor de HCP que tiver associado a algum IP comigo, limpa. Eu não quero mais nenhum IP. E aqui o renew não. O renew, pessoal, me dá um IP novo. Aí você começa no discover, tá? O comando IP helper address, ele é um comando que serve, né, para você configurar o teu computador como um retransmissor, tá? Então, por exemplo, o que é helper address? Helper address, eu estou aqui, ó, eu estou no roteador, né? Esse cara soltou um discover aqui para mim, né? Como que eu vou saber qual é o IP do servidor DHCP? É esse IP aqui, ó, helper address. Aqui é a rede 10, aqui é a rede 11, esse cara que é o final 6. Então, eu configurei aqui. Então, ele sabe que eu tenho que mandar para cá e daqui eu mando para cá. Ele responde para mim e daí eu respondo para o meu cliente. Então, eu estou agindo como um retransmissor de DHCP quando eu configuro o helper address. O problema é que o helper address, ele retransmite não só o DHCP, mas ele retransmite uma série de broadcasts, tá? Que depois você tem que dar uma estudadinha lá para você ver, tá? Esse finalizar não existe, aqui é o end, né? É o comando end, tá? Aqui nós temos o show IP interface e por último o IP config/al, que dá todas aquelas informações que a gente tem sobre o nosso Windows. E por último, como é que você configura um cliente, né? Quando a gente fala cliente, é cliente Windows, é cliente Linux, e é um cliente switch, né? Uma interface de um switch, o roteador pode receber por DHCP. Então, é simples, ó. Você entra na interface, ó. Você entra na interface, eu estou aqui, ó, no computador, entra na interface, IP address, se você colocasse o IP e a máscara, você estava configurando estático. Se você coloca DHCP, você está dizendo que eu quero buscar por DHCP. Então, ali, ó, eu estou buscando por um endereço IP. E aí, quando ele recebe o endereço IP, ele mostra essa mensagem aqui, ó. Ó, a Giga 01 foi atribuído o IP, esse IP aqui com essa máscara aqui. Tá bom? E aí, se você der um show IP interface, ó, ele mostra para você o IP e a máscara mesmo, né? Então, ó, show IP, ele mostra para você o IP que foi recebido por DHCP. Tá? Além disso, ó, num roteador doméstico, é só você chegar lá na conexão da interface e colocar lá, ó, IP DHCP. Tá vendo? Que daí ele vai receber, ele é um cliente DHCP, tá? Bom, acho que com isso a gente fecha esse módulo, tá? Só tem um detalhezinho que eu acho que faltou aqui, já sei que já passou da hora também, mas só para a gente fechar essa aula com chave de ouro, tá? Como é que eu faço redundância? E se eu quisesse, por exemplo, ter uma redundância do meu servidor da HCP?
Então, olha só. Vamos supor que eu quero que o meu switch core tem aqui a VLAN 10, interface da VLAN 10. Eu tenho a interface da VLAN 11. Aqui é VLAN 10. Essa porta aqui vem para VLAN 11. E aqui eu tenho meu servidor DHCP. Certo? Mas aqui eu também tenho meu servidor DHCP. Beleza? Aqui eu tenho o pool 192.168.10.0 e eu tenho o pool 192.168.11.0. Essa aqui é da rede 11 e aqui é da rede 10, tá? Agora, a grande questão é a seguinte, vamos lá. Esse computador aqui está pedindo IP. Ele pediu IP. Quando ele pedir IP, vai bater aqui, ó. O broadcast vai bater aqui. Aqui, como ele tem um servidor DHCP, ele pode responder. Mas eu digo para ele também que, olha só, essa interface também é um relay para essa outra aqui, ó. Então, como eu estou com o serviço DHCP, esse meu switch vai responder para esse cara, mas ele também vai mandar para cá, ele vai mandar para cá, que manda para o servidor DHCP, o servidor DHCP manda para a interface da VLAN 11, que manda para a interface da VLAN 10, que por final vai chegar ali. Veja, eu dei um discover e eu tive 2 offer. A grande questão é, como o do switch aqui sempre vai se oferecer primeiro, eu vou usar esse para fazer o request. Request por broadcast, exatamente para informar esse outro cara aqui, ele vai receber esse negócio, que eu não quero o seu não, eu quero só o do outro. Beleza, ótimo. A questão é a seguinte, se você criar a mesma faixa aqui e a mesma faixa aqui, a mesma 192.168.10.0, 192.168.11.0/24/24. Então, aqui vai do 1 até o 254. Aqui vai do 1 até o 254. Mesma coisa aqui, vai do 1 até o 254, do 1 até o 254. Esse computador aqui pode ter pego o IP, sei lá, o IP2, vamos supor, tá? Porque o 1 está emprestado lá para aquela máquina. Vamos supor, ele pegou o 2. Mas vamos supor que, por aventura, esse servidor aqui, por acaso, caiu, deu algum probleminha. A outra máquina que entrou aqui também na VLAN 10, na hora que pediu, como esse aqui não responde, isso aqui vem para cá, ele vai mandar para o servidor, só que o 1 aqui, ó, o 2, o IP2 aqui está livre. E ele vai entregar o 2 para esse computador, e o 2 vai dar conflito com esse. Então, veja, quando eu quero redundância no serviço de DHCP, eu tenho que ter um servidor de DHCP fora da minha infraestrutura, fora da minha rede local, ou seja, eu tenho que ter interface da VLAN 10, isso aqui é a minha rede 10. Isso aqui, ó, interface da VLAN 11, isso aqui, ó, já é a minha rede 11. Eu tenho que ter um servidor DHCP fora da minha rede 10 e eu tenho que ter um servidor DHCP aqui, ó, que está com uma perna dentro da minha rede. Então, esse aqui sempre vai responder mais rápido do que esse que está como relay. Mas se esse aqui pifar, eu tenho o relay para me atender. Agora, como é que eu faço para não dar um conflito aqui, ó, de IP? Porque as associações foram feitas aqui, nesse pool, e não nesse pool aqui, ó. Então, a grande questão é exatamente isso. Quando você for fazer 2 servidores DHCP separados, o que é que a gente faz? 2 servidores separados. Esse relay eu sei que vai demorar mais, então eu coloco esse cara aqui atendendo no IP do 2 até o 100 e esse cara atendendo aqui do 101 até o 200, entende? Em faixas de IPs diferentes. É só assim que você faz um bom projeto de redundância com DHCP. Primeiro, botando um DHCP diretamente na perna, através do switch core, a perna dessa interface de VLAN aqui, ó, que está aqui, ela já está direto no switch core, então ela já responde direto, e configurando essa interface também como relay para um outro cara lá. Então, ela responde direto e ela também reencaminha para depois. Então, como esse cara sempre vai demorar mais do que essa perna, nunca esse servidor DHCP vai entregar na minha rede, exceto quando eu tiver algum problema com essa interface.
Se eu tiver algum problema aqui ou algum problema aqui ou nesse servidor de DHCP, aí eu tenho certeza que esse cara vai atuar. Então, ele atua como um backup dele. Mas mesmo atuando como um backup, eu vou ter a sobreposição de IP. Como é que eu faço a não ter a sobreposição de IP? Fazendo com faixas de IPs diferentes. Você tem que ter isso aí em mente, tá bom? E só para a gente fechar essa questão de uma vez por todas, um problema que acontece sempre no DHCP é o seguinte, olha só, deixa eu explicar para vocês. Já expliquei isso lá atrás, mas vou fechar essa aula falando sobre isso, tá? Um problema que acontece com a tua rede, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir o Packet Trace aqui, quero que vocês vejam, tá? Imagina que eu tô com o meu switch aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá. Tô com o meu switch aqui, botei o meu computador aqui e vou conectar ele. Direto. Que preguiça, vamos lá. Conectei. Vocês estão percebendo aqui, ó, que a porta do meu switch não ligou? A porta desse switch está bloqueada. E esse cara que está desesperado, pedindo IP por meio do Discover, do DHCP Discover, ele está pedindo. Ele está pedindo. Só que o que está acontecendo aqui? Essa porta está bloqueada. Está bloqueada por causa do quem? De quem? Vocês lembram? Ela está bloqueada por causa do Spanning Tree, gente. O Spanning Tree, por conta de... Qual que é o problema do Spanning Tree? Lembra? Para não deixar os switches fechar em loop. Então, quando você liga, fica todo mundo bloqueado. Olha só, vou colocar outros switches aqui para você ver. Ó. Fica tudo bloqueado, olha só. Ó, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer as ligações, olha só. Desse com esse, desse com esse e desse com esse. Olha lá, olha lá. Você tá vendo que fica tudo desligado? Olha só, tá tudo desligado, tá tudo bloqueado. As portas do switch com o Spanning Tree, eles precisam negociar o root bridge, achar os loops, para depois fechar as interfaces, para evitar o loop. Isso aqui é o problema do Spanning Tree, ó. STP, o Spanning Tree, que nós já falamos lá atrás, tá? É só voltar na aula de Spanning Tree que você vai lembrar disso daqui, tá? Então, veja, olha só, olha o tempo rolando, ó. O tempo tá, ó, isso aqui já identificou, ó. Tá vendo, ó? Certeza que esse cara aqui é o meu root bridge. Essas portas aqui são duas portas designadas. Essa aqui é a porta root, essa aqui é a porta root. Essa é designada com designada não pode. Esse aqui tem um bridge ID menor, né, do que esse, logo esse aqui tem menos prioridade, por isso que ele bloqueou essa porta. E essa porta sempre vai estar bloqueada, por quê? Porque agora eu tenho um switch que manda para cá, um switch que manda para cá, e como eu não tenho essa perna, porque aqui está bloqueada, eu não tenho loop na minha rede. O Spanning Tree serve para isso, para evitar loops. Só que ele causa esse problema que vocês viram aqui, ó. Qual que é o problema? Vamos lá, vou fazer de novo. Esse problema aqui, ó. Você acabou de ligar a máquina, acabou de ligar a porta, esse cara está desesperado por um IP, ele está Discover, dá um DHCP Discover, está pedindo IP, só que a porta está bloqueada. Quando essa porta ficar on, ele parou de pedir o Discover, essa máquina ficou sem endereço IP. Já aconteceu com vocês aí na tua infraestrutura ou não? Já aconteceu. Beleza. É isso que eu estou explicando para vocês. Isso acontece. E aí o que você faz? Você chega na máquina, o que você faz? Você desliga e liga ela de novo, dá o mesmo problema. Mas se você der um IP config /release e depois você colocar o IP config /renew, ele volta, ele pega IP numa boa. Se você chegar agora que dá um IP config release renew, como a porta aqui está ligada, ele vai pegar IP direito. Aí você fala, sei lá o que acontece, de manhã dá problema, mas depois volta a funcionar. Não é isso?
Estou explicando para vocês um problema, que é o que acontece na infraestrutura de vocês, que pode acontecer. Como é que você resolve esse problema, gente? Essa porta aqui, ó, você tem que configurar essa porta como lá no Spanning Tree, como port fast. Olha só, vou vir aqui, não sei que porta que é essa daqui. Vou lá, ó. Enable, conft, show IP, interface brief. Vamos ver quais são as portas que estão... Opa! Vamos ver quais são as portas que estão ativas, que daí eu já descubro qual é essa porta. É a porta 1, tá vendo? Ele é a porta 1. Então, eu vou entrar aqui, ó, int fa0/1, conft, int fa0/1. Vou entrar aqui e vou colocar, ó, spanning tree. Opa, qual que é o comando? Spanning tree, port fast. Olha só. Enter. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Já está configurado, tá? Eu já dei o comando aqui, ó. Entrei na porta 1 e mandei Spanning Tree Port Fast. Dá uma olhada aqui agora, ó. Aliás, eu vou nela. Eu tô nela, né? Eu vou dar um shutdown, vou desligar a porta, tá desligada. Tá vendo aqui, ó? A porta desligada. Agora eu vou dar um no shutdown. Vou ligar. Veja que a porta subiu na hora. Cadê o amarelinho dela? Você tá vendo que não tem mais o amarelinho aqui, ó? Não tem mais o amarelinho, porque com o port fast eu mando a porta subir rápido. E agora, quando esse cara subiu a porta, que ele pediu o DHCP, ok, ele vai se comunicar com o servidor DHCP e vai funcionar direitinho. Então, esse problema que você tem de manhã que você não tem à tarde, não é um problema do DHCP, é um problema do Spanning Tree, da configuração do Spanning Tree, da porta do teu switch, que pode ou não estar ativado com o comando port fast. Ah, mas o meu não é Cisco, o meu é outro. Com certeza tem o port fast para todas as marcas de equipamento. É só você saber qual é o modelo que está ali dentro para configurar. Tá bom? Se você não sabe configurar ou não fez a configuração, você tem que se atentar que isso vai acontecer contigo. Fechou? E por último, para a gente fechar esse assunto, problemas relacionados a DHCP que eu quero passar para vocês. Vamos lá. Já aconteceu, olha só, você está aqui, né? Já aconteceu de algum cara vier com um access point de casa e naquelas portas que eu tenho aqui de cliente, ele pegar uma porta dessa, botar aqui dentro, e aí todo mundo pegar o IP desse servidor de DHCP aqui, ó. Já aconteceu ou não? E aí, turma, estão aí ou já estão cansados? Beleza. Então isso já aconteceu, né? Exato. Eles trocam da WAN para LAN, não é isso? Eles não sabem, né? O usuário não sabe, né? Ele bota qualquer porta ali, não é isso? E aí isso aí entra na tua rede e derruba a tua rede inteira, não é assim ou não? Maravilha. Então, olha só, deixa eu explicar isso para você. Isso aí é um problema que nós já vimos, tá? Como é que eu resolvo esse problema? Isso aqui se chama, isso aqui é um programa que a gente vai fazer assim, ó. Vamos supor que eu tenho o DHCP aqui, ou então tenho um servidor DHCP aqui. E aqui eu tenho o meu computador, certo? Maravilha, isso aqui é minha infraestrutura, tá? Então, olha só, quando o meu cliente mandar um IP aqui tá fechado, isso aqui não existe, né? Isso aqui tá fechado. Então, meu pacote vem para cá, vem para o servidor DHCP que responde. Maravilha. Então, olha só, se o meu cliente botar um access point aqui, ó, na hora que eu pedir o DHCP, esse broadcast vem para lá, até chegar aqui, esse cara aqui, ó, responde para mim mais rápido. Ele vai dar um offer mais rápido. O que nós aprendemos? Que eu vou pedir sempre quem me respondeu o offer, ou seja, lembra da menina mais bonita? Não é a mais bonita, é sempre a primeira. Então, como esse cara está do meu lado, ele sempre vai me responder primeiro, logo eu vou pegar esse IP aqui, esse IP não é da minha rede, pronto. Todos os meus computadores aqui vão estar fora da rede, ó. Aí tu tem que ficar igual louco, caçando onde está esse cara aqui para tirar ele da rede. Esse é o problema. Eu já fui na Santa Casa várias vezes resolver esse problema aí, tá?
Já tive esse problema várias vezes na série, já tive esse problema em vários lugares também, tá? Como é que a gente resolve esse problema de uma vez por toda? Então, vamos lá. Então, olha só, vou explicar para vocês, ó, servidor, né? Aqui é o meu cliente. O que eu tenho que filtrar, então, é o quê? É o offer, certo? O discover, qualquer um pede, mas o oferecimento eu tenho que rastrear no meu caminho. Então, olha só, o que eu faço? Nesse switch aqui, eu ativo um comando chamado DHCP Snooping. Esse comando aqui, ó, esse aqui faz a filtragem, ele faz a filtragem do offer. Esse comando, tá? Então eu ativo o DHCP Snooping aqui, ativo o DHCP Snooping aqui, ativo o DHCP Snooping aqui. Na hora que eu faço isso, nenhum Discovery Offer, ou seja, UDP 6768, com a cláusulazinha DHCP de Offer, passa aqui dentro. Na hora que esse quadro entrar aqui, o switch descarta. Ué, se ele descarta, como é que o meu servidor DHCP vai funcionar então, né? Então, olha só, esse cara botou aqui um access point. Na hora que eu pedi, estou pedindo um IP, ó. Estou pedindo um IP no DHCP. DHCP Discover. Estou pedindo, broadcast. Preciso de IP. Isso aqui vai chegar aqui. Quando ele der o offer aqui, esse switch descarta. Aí esse Discover vai chegar aqui. Quando ele der o offer aqui, descarta. Então, eu não vou ter mais o DHCP, né? Errado. Porque primeiro você ativa o DHCP Snooping. Depois você diz quais portas são confiáveis. Então, eu vou falar que essa porta aqui é uma porta trust, uma porta confiável. Eu vou falar que essa porta aqui é uma porta trust, confiável. Que essa porta aqui é uma porta trust, confiável. Ou seja, quando o meu servidor DHCP mandar um offer por aqui, essa aqui é confiável, ele entra e entrega para todas as portas e vem para cá. Quando chegar aqui, ele fala assim, essa porta confiável é, então esse offer entra aqui dentro e aí sai por todas as portas. Chegou aqui. Essa porta é confiável? É confiável, então ele entra aqui dentro e ele manda para todas as portas. Aí eu recebo o meu offer aqui, ó. E esse cara também vai receber, beleza, mas olha só, essa porta desse access point aqui, ó, não é confiável. Quando ele der um offer, aqui vai estar bloqueada. Ou seja, eu não ligo mais se o usuário trouxer um access point e colocar. Isso não funciona mais na minha rede. Eu nunca mais vou ter esse problema de DHCP. Fechou, pessoal? Isso aqui não está nesse material, está no meio do material com um monte de outras coisas, mas eu fiz questão de falar aqui agora com o objetivo de vocês entenderem que isso aí acontece, que você tem esse problema aí nas redes, tá? São jeitos de você resolver. Como a aula vai ficar gravada, então são jeitos de vocês aí depois olharem, relembrarem, tentar acessar, configurar o Snoopy, configurar os port fast rápido lá do Spanning Tree para não ter esse tipo de problema, porque não adianta você, às vezes, configurar o DHCP e esquecer dessas coisas, porque você vai ter problema no DHCP. E aí você vai chegar e falar assim, sei lá o que está acontecendo, esse sistema às vezes funciona, às vezes não funciona, é coisa da informática. Não, não é coisa. É que você esqueceu de fazer a terminação da configuração das coisas. É todo um sistema, né? Então, os protocolos, eles atuam muito bem em conjunto, desde que bem configurados, tá? Então, assim, eu sei que de DHCP, esses dois últimos tópicos não têm relevância direta, mas eles afetam diretamente o serviço do DHCP, por isso eu fiz questão de explicar eles com um pouquinho mais de detalhes, tá? Tudo isso que eu falei, tudo isso tá aqui dentro, tá? Então, por exemplo, só para a gente fechar a nossa aula agora de verdade mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar para você onde estão essas coisas que eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, do Port Fast, ele está aqui, ó, no módulo 5, tá? Então, no módulo 5 você vai achar a parte do Port Fast. O Snooping, ele vai estar aqui nas configurações aqui, ó, do módulo 11, vai estar mais para frente, eu só estou adiantando, tá? O Snooping. Só que eu não podia deixar de falar do Snooping, né? Porque o Snooping gera um ataque de negação de serviço na nossa rede, né? Por isso que ele é uma questão de segurança, mas ele é importante para que isso não aconteça. Mas como ele está relacionado com o DHCP, eu fiz questão de mostrar. Tudo isso que eu falei para vocês
se relacionam ao DHCP para IPv4. E o IPv6? O IPv6 nós vamos ver amanhã no módulo 8, tá? Então, no módulo 8 é o DHCP para IPv6. Então, nós temos o autoconfiguração, e aí nós temos o sem autoconfiguração com estado e o sem configuração nenhuma, no completo com estado, no serviço DHCP. Isso aqui é igual a isso daqui. Só que nós temos no IPv6 essa particularidade aqui que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente, porque não sei se vocês sabem, no IPv6 a estação pode autoconfigurar o próprio IP, né? Então a gente vai ver isso, as diferenças, tá? E se der tempo ainda amanhã, a gente vai falar de redundância de roteador, que é o First Hop Routing Protocol. Então, pessoal, agradeço o tempo de vocês, desculpa a gente ter alongado assim fora da hora, né? 11h40, quase 2 horas. E é isso, tá? Qualquer coisa, se precisar, pode entrar em contato. Lá no grupo eu tenho os alunos aqui, ó. Eu só quero avisar para vocês que eu tenho os alunos aqui de estágio que estão para atender vocês. Se vocês quiserem, eles estão à disposição para tirar dúvida, qualquer coisa, tá? Fica à vontade. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Podemos fechar? Tranquilo, professor. Só uma coisa só que era relacionado ao certificado que eu queria ver com o senhor, se tem como dar uma olhada depois, porque a gente foi, eu não sei o pessoal, mas eu fui tentar fazer contagem de ponto para alguns seletivos que teve e foi negado o certificado porque ele não tem descrito as horas, a carga horária. Mas olha só, não foi do nosso curso, né? Foi aquele primeiro que a gente fez. Eu coloquei as horas lá. Ele não tem lá, professor? Tem, eu coloquei, pô. Bom, se você pegou o certificado da plataforma, ele não tem. Mas eu coloquei as horas e eu assinei digitalmente o documento. Ah, não é porque eu peguei aquele que tinha enviado no grupo lá, professor, mas eu enviei ele realmente depois. Não tinha. Se você der uma olhada, olha só aqui, deixa eu só procurar aqui. Se você olhar depois, você vai achar, quer ver? Eu vou achar aqui para vocês, espera aí. Eu acho que teve uma confusãozinha no seu aí, porque de quase todos eu fiz, ó. 10. Só vamos lá. Certificado, olha só. Deixa eu achar aqui um aqui, ó. Eu vou pegar um que tenha, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar o da Bruna aqui, ó. Ah, tá sem. Pois é, e aí não deu para utilizar lá, né? Mas eu fiz, você quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui para vocês. Tinha mandado no WhatsApp também, André. Mandei para todo mundo, cara. Fiz para todo mundo isso daí, ó. Pô, deu um trabalhão enorme esse negócio para mim. Deixa eu achar aqui, ó. Nossa, isso aí me deu um trabalho violento. Eu fiz um por um. Mandei um por um. Não. Ai, não sei onde que eu deixei esse negócio. Eu entrei um por um no GovBR, fiz um por um, pô. Não é possível. Vocês não acharam? Não tem um aí que tá feito, não? Eu mandei aonde esse negócio mesmo, hein? Aí, ó, esse eu lembro que tinha mandado no grupo do WhatsApp, mandou de todos lá. Eu fui mandando de um por um, pô. Não é possível que não tenha. Deixa eu procurar aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó. Olha só. Olha só aqui, ó. Eu vou mandar aqui para vocês, ó. Exatamente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu mandei agora no grupo, dá uma olhada lá. Foi gerado os certificados do CCNA com carga horária de 100 horas, todos que fizeram o curso para o final. Ainda assinei tudo, tá lá no link do Drive, tá todos os certificados lá, ó. Sim, o rapaz mandou Deixa eu o ver link ali. se eu falar, Washington. Beleza, o meu tá lá, professor. Tá nesse Drive. Eu acho que o senhor anexou lá, né, no Drive lá. E aí você mandou pode entrar lá que tá com a carga horária
E tá assinado digitalmente, pô. Ah, beleza, maravilha. Obrigadão. De nada, que isso. Não, eu entendo a importância, porque senão não ia servir nem para progressão aí no estado, nada, né? E isso aí não conta. E isso não deve ter contado lá, mas por isso que eu fiz, assim, eu fiz para valer a pena esse curso para vocês, entendeu? Maravilha, obrigadão, professor. Não, tranquilo, não. Eu então vou fechar a gravação aqui, pessoal. Qualquer coisa, se